Então, muito obrigado pela sua presença. A Rural vem se modernizando bastante nos últimos anos. Você é responsável aí pela parte dos últimos, quase da década, né? Você está 7 anos, é isso? É, 2 mandatos de 3 anos cada um E um e tampão. um tampão lá, 1 ano com o João Sampaio. Então, na última década, a história viva aqui da Rural ao lado. Mas vocês estão modernizando. A Rural tem várias coisas muito interessantes. Por exemplo, aquelas estantes naquela sala de reunião, eu cada vez que entro lá fico babando. Tem documentos incríveis, livros incríveis. E a Rural está modernizando esse acervo. Eu queria inicialmente que você falasse um pouco disso para gente. Depois a gente fala dos assuntos mais pesados. Ah, tá bom. Bom, Resch, obrigado aí pelo convite. É um prazer a gente estar aqui. É uma oportunidade que a gente tem para falar com os nossos companheiros, os meus colegas, os pecuaristas, os agricultores, da maior que produzimos, que fazemos, que pertencemos à maior atividade econômica do nosso país. Tem alguns economistas que têm dito que o Brasil é o país, o agronegócio é o negócio do país. E nós precisamos trabalhar bastante para convencer a sociedade brasileira como um todo que isso é verdade. E que isso está sendo feito por nós de uma forma extremamente competente, com respeito a todas as regras estabelecidas pelo país. E sob o ponto de vista da questão ambiental, sob o ponto de vista da questão social e, evidentemente, sob a questão econômica. Porque se nós não temos resultados econômicos, não há estímulo para investimento, não há estímulo para o trabalho. Então é uma coisa importante isso. Realmente, a Rural, não é, eu fiquei 1 ano, eu era vice-presidente do João Sampaio, fiquei 1 ano, o João foi para a Secretaria da Agricultura, e eu fiquei 2 mandatos de 3, e o meu mandato encerra agora no começo de 2014, em janeiro, nós vamos ter eleições na Rural e vamos eleger um sucessor para nós lá. Eu me mantenho no conselho, né, com mais 20 companheiros, nós somos 21 conselheiros, um conselho bastante abrangente, de bastante pessoas, de várias regiões, e vamos tocar a Rural, lá do conselho, respeitando o nosso presidente. Isso que você está falando aí, o nosso acervo, a Rural realmente tem um grande acervo. Ela tem um acervo de mobiliário, ela tem um acervo através de revistas, livros, matérias, reportagens, livros brasileiros, livros importados. Nós tínhamos a agricultura, quando a Rural foi fundada, ela era toda em francês, muito em francês e um pouco em inglês, porque não tinha pesquisa brasileira, né? Então nós temos muita coisa guardada realmente. Nós temos obras de arte. Nós, o ano passado, isso é importante o agricultor, o pecuarista, o produtor saber, porque a agricultura ela não chegou aqui ontem. Tem toda uma história que faz com que a agricultura seja o que ela é hoje, né? É importante ele saber disso, que nós temos um quadro, por exemplo, que está na sala da presidência da Rural, e que esse quadro foi requisitado há 2 anos atrás pelo Ministério da Cultura brasileiro para representar o Brasil na Expotália, que é uma exposição tradicional, já antiga, que é feita em Bruxelas, na Áustria, né? Bruxelas? Não, Na Bélgica, né? Então, poxa vida, a colheita do café, não é a colheita, é a florada do café de uma fazenda existente aqui em Rio Claro, próximo a São Paulo, e é uma tela magnífica, que tem um valor extremamente significativo, e é uma tela que está catalogada nos principais arquivos do mundo aí, sabem que existem essas coisas. Além disso, nós temos várias outras telas e quadros, etc. Dentro desses arquivos, Resch, nós agora temos a nossa revista. A Rural sempre teve uma revista que chamava-se A Rural. Essa revista começou a ser editada em 1920. A Rural foi fundada em 1919 e em 1920 nós começamos com a revista. E nós temos esse material totalmente, muitíssimo bem guardado, totalmente intacto. E nós agora resolvemos digitalizar
todas essas revistas. Aí vocês, meus amigos e companheiros, pensem o seguinte, a República naquele tempo, em 19, em 20, era pequenininha. Então, nessas revistas, vamos ter a oportunidade de ler coisas do presidente da República daquela ocasião, de vários ministros, das pessoas mais importantes, das autoridades mais importantes, dos empresários mais importantes, porque a Rural, ela não era uma coisa que tratava do cultivo do café exatamente, ela tratava da política cafeeira, que era o principal, ocupava 95% da pauta de exportação brasileira. Portanto, o café era o Brasil. Então todo mundo falava sobre café. Não é como hoje, que você segmentou extremamente a economia, apesar que a gente tem 30% do PIB. Mas então isso vai trazer para o mercado, para as pessoas, para os estudiosos, para os pesquisadores, material extraordinário. Vai ser fácil acessar isso. Isso que eu ia perguntar. Vai ser possível acessar? Vai sim, vai ficar acessar. Tudo colocado no site e você vai acessar isso gratuitamente. É capaz de ter algum artigo meu lá, viu? Olha, com certeza deve ter, porque a revista era muito abrangente. Eu não era editor em 1920. Vocês vão talvez ver, o Ronaldo com o pendrive. Viu, Resch? Você vai ver, por exemplo, que em 1926 a Rural fundou o departamento ambiental, como é que chama? É o departamento ambiental, né? Departamento de meio ambiente, que era a utilização racional e equilibrada e técnica do solo. Então, em 1926, você então vai ver todas as matérias, todas as reportagens, algumas em fazendas, etc. e tal, você vai poder ver isso. Isso vai estar tudo de acesso livre dentro dos sites da Rural. O que eu aproveito para o seu programa é que esse trabalho já está sendo executado. A contratada é uma empresa que fez a digitalização de todo o acervo do jornal Estado de São Paulo. Portanto, é uma empresa da mais alta qualidade e que, dada a delicadeza do nosso material, eles até atrasou um pouquinho, já andou isso, já está no meio, talvez. Precisa até trazer equipamentos novos lá e tal, para digitalizar. Portanto, eu aproveito isso aqui para pedir às pessoas, às empresas que cercam o agronegócio, tantas e tantas empresas, dos fertilizantes, dos defensivos, dos minerais, não é? Para que colaborem com a Rural Brasileira, fazendo doações que vão ficar, eles também, com certeza, a magnitude desse trabalho é extraordinária, o Brasil inteiro vai acessar isso, o mundo inteiro vai acessar isso, dependendo do resultado disso, nós podemos fazer uma tradução desses arquivos todos, com o caminhar das coisas. Então, quer dizer que essas pessoas que se interessarem e que fizerem uma colaboração conosco, eu acho que estarão aí marcados para sempre aí, como tendo fomentado um pedaço significativo da história da agricultura brasileira. Povo que não cuida da sua história não é povo, Exatamente. É aglomerado. O entrevistado é o Cesário Ramalho da Silva, presidente da Sociedade Rural Brasileira. Se você quiser entrar lá no site srb.org.br. Antes do intervalo, o Cesário falava da digitalização de todo o acervo da revista Rural, que é uma revista que teve um trabalho importantíssimo aí durante muitos anos, e conta a história da agricultura, evidentemente. Você começou em 1920, durante anos e anos e anos, ela deve ter contado os sucessos, as doenças, enfim, tudo que se passou no estado de São Paulo e no Brasil. E aproveitando aqui a grande audiência do programa, aproveitou para fazer um pedido aí para o Eduardo Daia da Andef, claro, para o Ricardo Pinto do Sindan, o pessoal de máquinas da Bimac, enfim, para colaborarem, porque é um trabalho de peso, custa caro e é uma maneira de vocês... Nós já estamos fazendo. Já está sendo. E lembrando sempre a vocês que a Rural trabalha com recursos próprios, né? Nós não temos nenhuma verba pública, né? As pessoas precisam saber disso. Nós não temos nenhuma vinculação com o governo, com o Estado, com coisa alguma. Nós vivemos do recurso de alguns
de uns 350, mais ou menos, agricultores e pecuaristas que contribuem com a rural brasileira. Preciso conversar então com o doutor Luciano Coutinho para... Não, verba pública nós não queremos rabo preso. Tá bom. Nós estamos livres para falar o que Você quiser. falava da internacionalização da rural. Não, pois é. Na área jovem eu sei que o Mercosul aqui está no maior Mercosul agito. nós já estamos há tempo, nós somos fundadores da Federação das Associações Rurais do Mercosul. Estamos lá a Rural Brasileira e a CNA, que trabalha lá, junto com os outros países do Mercosul, e estamos trabalhando. Temos uma sede fisicamente instalada em Montevidéu, né, na Rambler, lá, frente para o Rio. E agora a Rural também tem se preocupado em sair fora também para outros cantos. Então nós fizemos uma parceria com a Datagro, que é uma grande, talvez a maior consultoria do mundo na área sucroalcooleira. Ela está querendo caminhar ela quer caminhar para a área de grãos, etc. e tal. Fez grandes eventos, tem feito eventos fantásticos aqui no Brasil. E nós fizemos uma parceria de suporte e de apoio. Então nós participamos de um seminário em Nova York no mês de março, de abril, né? Lá no hotel Waldorf Astoria. Tinham 400 pessoas no seminário, Esse seminário presentes lá. Já é o quinto ou sexto seminário. E agora no mês de julho eu estive em Londres, num outro seminário da Datagro também. Tinha 200 e poucas pessoas. Estava lá a Copersucar, a Única, a Rural, BNDES, Ministro de Agricultura, Embaixada Brasileira, e tinham mais de 200 pessoas. Mas isso está lá o Financial Times de Londres, a The Economist, representante da União Europeia, representante dos produtores de açúcar da França, a International Sugar Association, que é a organização mundial do açúcar, representante da Rússia, tinha russos lá. Então levando uma mensagem, descobrindo novos mercados, descobrindo novas oportunidades para o país. E principalmente, defendendo. A União Europeia, a representante da União Europeia de Bruxelas, se manifestou que essa questão ambiental brasileira, que o Brasil corre o risco, o mundo corre o risco de ver cana-de-açúcar na Amazônia. Quer dizer, é muito importante que o agricultor brasileiro lá estivesse, e lá estávamos representando o agricultor brasileiro, e contestamos isso imediatamente, mostramos todo esse código florestal, a exigibilidade disso. É a maior legislação ambiental do mundo, é a brasileira, atravancando até o nosso desenvolvimento, mas o fato é que a gente estava lá. Então isso é um novo, como se diz, é um novo caminho aí que a Rural vai ter, e o nosso presidente, que provavelmente deverá sê-lo, já tem uma indicação, também é uma pessoa, mais do que eu, muito mais do que eu, globalizado, e nós temos que ir atrás. O futuro nosso, das carnes nossas, das nossas sojas, dos nossos grãos todos, estão pela Ásia, e principalmente as carnes. Né? Nesses fóruns internacionais se ouve muita bobagem, esse pessoal não tem noção do que é o Brasil. Nós temos que vir tomar conta disso. O agro, aliás, tem uma tarefa inglória, eu até marquei aqui: quilombola, sem terra e índios. O agro, eu tenho a impressão que nos próximos anos, quem for líder aí como você, vai ter que dedicar pelo menos uns 30%, 40% para se defender, porque agora descobriram que o agro é importante, agora todo mundo quer o seu quinhão de terra. Não é até se defender, é colocar a verdade das coisas, porque eu não preciso, não é defesa, eu coloco a verdade. Eu não minto nenhum minuto, nenhum instante. Eu vou lá, olha, o Brasil tem lei, o Brasil tem uma democracia plena. Tem gente que gosta mais da democracia, tem outros que gostam menos da presidente da República, dos candidatos, etc. e tal. Mas o fato é que nós temos uma democracia, nós não somos uma China. É verdade. Agora, mudando de conversa, eu fiquei realmente, não diria entristecido, mas macambúzio quando eu soube que o doutor Enio Marques Pereira, do Ministério da Agricultura, uma pessoa que eu conheço de longa data, e também, tão importante quanto,
O Celinho Porto, grande figura de atuação na área internacional. E eu li que o Ministério está virando uma coisa esquisita. Eu não vou falar nada porque depois vão me processar, mas a coisa lá está esquisita. O Completamente doutor esquisita. Enio é um homem de Não, aí atravessando aí, o resto, é o seguinte, politizaram o Ministério. Não é? Na véspera de eleição, o Ministério virou um cabide político. Mas não é a sabido, partir do próprio ministro que não é entrou lá sabido no que ele dia, vai sair agora no que começo já do... com data marcada É. para sair em abril, que tem que se desincompatibilizar. O ministro, nada contra, aliás, me atende bem, já tive com ele e tudo, mas ela é uma pessoa que estava fora do circuito. Isso tudo, eu acho que nós precisamos trabalhar bastante, porque o Ministério da Agricultura está muito fragilizado. Quem comanda o Ministério da Agricultura, isso é claro aí, todas as rodas, as indicações do Ministério são feitas pelo PMDB. Nós vimos em todos os jornais, o PMDB tem alguns ministérios, até não lembro exatamente Eu também não sei. quais são, né? Mas eu lembro, por exemplo, que o PR era do Ministério dos Transportes, né? O Ministério do Meio Ambiente, a Isabela, é uma peça técnica, né? O ministro Reinaldo Stefanes foi ministro porque era do PMDB. O Mendes Ribeiro, do Rio Grande do Sul, também foi um ministro do PMDB. Então, na governança, na base de apoio do governo, os ministérios são divididos, não é? Tem Ministério da Educação e do PT, tá certo? Do Aloysio Mercadante. O Ministério da Saúde é do PT também. E vai por aí adiante essa divisão. Eu me esqueci os ministérios do PMDB, mas especificamente a agricultura é isso. E trocaram pessoas chaves, porque são chaves do comércio, são chaves do business e do negócio da agricultura. E não poderiam ter feito isso. Nós lutamos fortemente, a senadora Cátia Abreu lutou fortemente contra a mudança, principalmente do Enio, porque é tão delicada essas questões do comércio exterior, porque produtores precisam prestar atenção que 30% do que nós produzimos, no grosso modo, vai para fora. Então nós temos que ter ser forte lá fora. Por isso que a Rural está andando lá fora um pouco. E por isso é que o Enio Marques, porque não é a credibilidade brasileira que faz vencer a barreira da Rússia, por exemplo. É a credibilidade do secretário de Defesa Agropecuário, no caso o Enio Marques. Esse indivíduo que entrou lá agora, que é um advogado, que já esteve no Ministério, foi subsecretário do Ministério das Cidades, do Márcio Fortes, no governo Fernando Henrique, ele estava lotado hoje na Prefeitura de Cuiabá, quer dizer, ele não tem a menor ideia das coisas que estão acontecendo. Eu tenho informação que ele não é inteligente, mas não adianta ter inteligência. O Neymar é inteligente para jogar futebol. Vai sair bem, como parece que jogou bem essa semana lá no Barcelona. Então tem que ter respeito pela agricultura brasileira. Por isso que eu peço às vezes para as pessoas se aproximem da Rural, se associem à Rural, façam uma pequena colaboração. Nós recebemos colaborações mensais dos nossos associados. Temos associados no Brasil inteiro, Resch, e precisamos disso. Porque nós temos que combater isso e com competência, com estratégia. Eu tinha te cortado. Não é que você cortou. Então 30% do agro brasileiro vai para fora. Vai para fora. As duas principais figuras do Ministério, que vem vindo quase que do tempo do Pratini, do outro governo, foi respeitados por todas as pessoas que por lá passaram, o PMDB desrespeitou. A agricultura do Brasil, eles desrespeitaram. A comida do brasileiro. A comida que você come a custos adequados ao salário dos brasileiros. Que a comida brasileira, todo ano nós conseguimos baixar o custo dela, baixar o percentual que ela ocupa na renda do brasileiro. Todo ano nós conseguimos baixar isso um pouco. Então essas duas pessoas chaves, que é o Célio Porto nas exportações, o dono dos adidos agrícolas, o negociador político do agronegócio brasileiro externamente, e o Enio Marques. Quer dizer, isso não se faz com o maior segmento da economia brasileira. Sem motivo, né? Nenhum motivo, a não ser eleitoreiro. Eleitoreiro. Nós precisamos ter mais respeito. É por isso que a Rural se junta à juventude que está nas ruas. É por isso que eu fiz um artigo recentemente apoiando, porque nós somos uma entidade que se renova permanentemente.
Um dos maiores legados que eu vou deixar meus 2 mandatos é a fundação da Rural Jovem, ativa, já com várias reuniões organizadas, já começando a ser ouvidos, né? E nós precisamos, para fazer isso, Resch, nós precisamos renovar um pouco as lideranças do agro. Nós precisamos escutar a voz da rua. A voz da rua é do jovem. A voz da rua é aquele cara que nasce, como é que fala, entrelaçado, conectado. É isso. Felizmente a Rural é assim. E felizmente eu também, que sempre tive essa preocupação, desde o primeiro dia, eu vou passar a Rural para uma outra geração anterior à minha. Nós não podemos aceitar uma entidade importante ter um presidente a 11 mandatos. Não me interessa quem é o presidente. Não me interessa. Se for a Madre Teresa de Calcutá, eu sou contra ela também. E isso nos dá um prejuízo colossal. A culpa é um pouco nossa. Nós temos que trabalhar, temos que renovar a liderança. Eu saúdo, eu aplaudo, por exemplo, a Cátia Abreu. É uma guerreira, é focada. Eu posso discordar em alguma coisa dela, mas no contexto maior dela, ela é excelente. E é uma renovação. A Cátia tem 51 anos, se não me engano. Não fala a idade de mulher. Não, mas eu falo a minha, por exemplo, que é uma jovem. E a Cátia é nova. Uma pessoa está no esplendor da sua vida, está na força maior da sua capacidade. É uma jovem, bonita. E é jovem, é bonita, focada, determinada e outra coisa, corajosa. E nós temos uma parceria muito grande com a CNA, tenho respeito muito grande pela senadora, mas nós precisamos fazer essa renovação, que nós vamos fazer na Rural brasileira, que a Rural sempre fez, sempre foi fazendo, sempre lançando novas lideranças, né? Consolidando essas lideranças, nós vamos fazer. A CNA está fazendo, nós vamos fazer e as outras entidades tem que fazer também, melhorar a representação do agro. Não adianta querer fazer imprensa, divulgar o agro, ocupar espaço, fazer marketing, fazer mídia, se nós temos uma liderança superada e ultrapassada. É verdade, eu concordo integralmente com você. E 2 coisas que eu queria te falar, não sei quanto tempo a gente tem, não é muito, mas enfim. Que a responsabilidade é do sistema sindicalista brasileiro, que eu não tenho palavras, é tão vergonhoso. 27 pessoas elegem o presidente da representante maior da agricultura brasileira. Eu acho muito pouco. Adoro a Cátia, não tem nada contra a Cátia. O sistema é esse. E se você pegar no âmbito das federações da agricultura estaduais, nós não temos um caso único de começa lá de baixo do sul do país e vai subindo. Eu sou amigo de todo mundo, não vou pautar isso pessoa por pessoa. Mas mas a absurdo. Gente tem que ter clareza, nós que estamos à frente, nós temos que sair, nós vamos para outro lugar. Eu vou para outro lugar. Eu vou para um outro lugar. Eu gostei do que eu fiz, eu sou apaixonado pela minha atividade, pelas minhas gerações que me antecederam, né, meu pai, avô, etc. E a gente se deu bem, eu gosto disso, eu vou procurar um espaço para mim militar e levar um pouco desse aprendizado que eu tive na presidência da Rural brasileira. Nós não podemos nos perpetuar. Onde se perpetua é lá em Cuba. Lá se perpetua. Nem o Papa se perpetua. Nem o Papa se perpetua. Agora, aliás, grandiosa a renúncia do Papa Ratzinger, né? Não tava alemão, né? Alemão. Foi grandioso, hein? Estava dando para segurar a onda. Exatamente. Terminou o programa. E você viu o que ele fez, não é? Que nós talvez tenhamos um dos grandes, melhor e mais comunicativo Papa dos tempos contemporâneos aí, fora o João Paulo VI, que foi um grande comunicador também. Padre Francisco. Eu que sou católico. Bom, para terminar aqui é o seguinte, o tempo acabou, muito obrigado por você. E eu queria te dizer o seguinte, um novo bordão que eu tenho usado aqui no programa, que eu aprendi com meu sobrinho de 7 anos, é o seguinte, ele um dia deu um presente, já contei essa história aqui. Ele ligou, do Rio, e falou, tio, aquele papo de carioca. Se o presente que você me deu é muito irado.
Então, esse programa aqui é um programa muito irado. E você. E você está se saindo um entrevistado bastante irado. Parabéns. Será? Até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço, parabéns a nós aí, a nós agricultores, por termos jornalistas como o Hash e o canal do Boi, que leva nossas mensagens, nossos problemas, nossas dificuldades, nossos grandes valores e levar uma mensagem otimista. Nós temos que levar a ser proativos. Nós não precisamos ficar chorando do meio ambiente. Não, o meio ambiente é lei, nós temos que nos enquadrar. É difícil? É difícil. Podemos corrigir para frente? Podemos. Mas vamos proativo, Vamos embora. porque eu estou satisfeito com o meu negócio. Obrigado, um abraço.